Olá, meu amigo, minha amiga, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Eu sou Moacir Pereira, este é o canal Aposentado de Fato e hoje eu quero conversar com você a respeito de um assunto extremamente relevante que envolve o interesse de milhões de trabalhadores. Eu tenho certeza que interessa para você também. Então, portanto, fique comigo nesse conteúdo, porque, olha, eu pesquisei bastante nos últimos dias, estudei muito o conteúdo para poder trazer aqui para você de uma forma verdadeira, simplificada, numa linguagem que nós, trabalhadores, conseguimos entender. E a questão é essa que você acabou de ver na capa do vídeo mesmo. O governo não quer pagar os atrasados do FGTS. Estamos prestes aí a uma das maiores decisões judiciais do Brasil dos últimos tempos, que é a ADI 5090, que fala sobre a revisão dos atrasados da correção do FGTS. E o governo está influenciando lá no STF para que ocorra a tal da modulação de efeitos. Eu vou explicar esse termo para você também. Enfim, a gente vai dar uma destrinchada nesse assunto em uma linguagem que você, trabalhador, está acostumado aqui no canal Aposentado de Fato. Então, se você ainda não é inscrito ainda, meu amigo, minha amiga, e está chegando pela primeira vez neste canal, neste vídeo, ou se já assiste aos meus vídeos e ainda não se inscreveu por aqui, por gentileza, toca aqui nesse botãozinho vermelho, assinar o canal, e se inscreve aí, não custa nada para você. Ao contrário, você vai ganhar mais, porque você será bem informado, será avisado quando eu publicar conteúdo novo por aqui. E também tem uma outra questão muito importante. O assunto interessa para você, você participando, engajando, estando inscrito e deixando o seu comentário aqui, que eu quero que você deixe sua opinião aqui também. Esse conteúdo vai chegar a mais pessoas e vai chegar também aquelas pessoas que vão decidir sobre o direito do trabalhador. E dessa forma, nós, enquanto população, podemos também influenciar nas decisões de nossos representantes políticos e representantes da justiça, como é o caso da revisão do FGTS. Então, não perca tempo, já se inscreve aí, ok? Bom, como eu disse então, há uma grande expectativa em milhões de trabalhadores, porque esse é um tema de grande relevância e que envolve muitos trabalhadores do Brasil e aposentados, e quem já pegou FGTS, quem já sacou, enfim, estamos falando de uma correção. E todos aqueles que tinham dinheiro no fundo de garantia a partir de 1999 em diante, têm direito a uma possível revisão, sim. Como é que funciona isso? É só uma breve explicação, hein? O FGTS, a empresa paga para o trabalhador, deposita lá na Caixa Econômica, a Caixa Econômica utiliza esse dinheiro que é seu para fazer investimentos e tal, há um juro bem acima daquele que ele paga para você, que na verdade não paga quase nada. O FGTS é corrigido pela ATR, ATR mais 3%, não significa quase nada. Utiliza o seu dinheiro e depois não devolve a correção justa. A hora que você precisa sacar, seu dinheiro está lá parado praticamente, quase nada de correção. E a ADI 5090 veio para desfazer essa injustiça e fazer com que o governo faça uma correção justa do dinheiro que é seu. Bom, o que aconteceu até agora? O STF já teve um primeiro julgamento e houve 2 votos do relator, ministro Luiz Roberto Barroso, que votou favorável a uma correção do FGTS igual ao índice da poupança. Só que aí ele diz o seguinte: essa correção só vai valer a partir da publicação da ata do julgamento. Então, ele, nesse voto dele, ele está modulando efeito. E já vou te explicar para você o que é essa modulação de efeito. Em seguida, teve o voto do André Mendonça,
que também votou acompanhando o voto do relator, eminente ministro Barroso. Ou seja, o André Mendonça também diz que tem que ser corrigido de acordo com a poupança, porém, a correção só vai acontecer a partir da publicação da ata do julgamento. Então, como está hoje? 2 votos favoráveis ao trabalhador para corrigir, para acabar com a TR e corrigir o juro do fundo de garantia que está lá depositado na Caixa Econômica, de você, trabalhador, igual é corrigida a poupança. Não é lá grandes coisas, mas é o menos pior em relação ao que está. Ok? Está dessa forma. O STF tem 11 ministros e ganha a maioria, ou seja, 6 votos tem que ser favorável ao trabalhador. Então, faltam 9 votos. Tem muita coisa para acontecer ainda. O governo, agora vem a questão da minha crítica aqui em relação ao governo, que realmente é muito decepcionante a gente ver o que está acontecendo. Antes da votação do julgamento passado já, o governo mandou integrantes, dentre eles, ministro do Trabalho, ir lá no STF fazer reunião com a presidente, que na época era Rosa Weber, pedindo para que o STF decida com modulação de efeito só para corrigir daqui em diante, a partir da data do julgamento. E não quer pagar nada, corrigir nada de atrasado para os trabalhadores. É isso mesmo, é decepcionante, mas é a verdade. Então, tem vários artigos falando sobre isso, eu pesquisei bastante, realmente é fato. Foi gente grande do governo, lá no STF, fazer reunião com o STF, para dizer para eles, olha, decida, mas não pague os atrasados, só daqui para frente. E ele tem argumentos lá e tudo mais. Inclusive, eu tenho um artigo escrito sobre isso, que já será publicado também no site Aposentado de Fato, onde eu conto detalhes sobre isso. Vá lá e veja o artigo, onde tem uns detalhes a respeito disso daí. O que o governo está realmente articulando com o STF para não pagar atrasados para o trabalhador, que é um direito seu, trabalhador. Mas calma, calma, não sai do vídeo não, porque no final nós temos aí algumas saídas sim. O trabalhador não vai ficar perdendo tudo isso não. Então tá aí a parte do governo. Agora temos o julgamento, estou gravando esse vídeo 2 dias antes do julgamento que está marcado, que é para o dia 18 de outubro de 2023, próxima quarta-feira, em que será julgado. Retomado, na verdade, o julgamento, mas 9 ministros deverão votar. E aí, agora nós vamos entrar na questão da modulação dos efeitos. Eu desenhei alguns cenários aqui, mas antes eu quero mostrar para você a fundamentação do que o STF pode fazer em relação à modulação dos efeitos. Eu mostro a fundamentação e depois eu explico para você, acho que assim fica melhor, porque eu fundamento e aí eu tento, vamos dizer assim, interpretar esse fundamento jurídico para você, ok? Aqui está, então, a fundamentação jurídica. Já quero deixar aqui os créditos ao site Migalhas, foi de onde eu peguei essa fundamentação, poderia ir lá na lei, mas eu peguei aqui do artigo, enquanto eu já estava pesquisando mesmo, né? Aproveitei e já peguei deles. Revisão do FGTS e a modulação dos efeitos, o governo não quer pagar atrasados. Essa possibilidade jurídica é consequência da Lei 9868 de 99, cujo artigo 27 assim dispõe. Artigo 27. Ao declarar a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3, então está aqui bem destacado a questão da maioria de 2/3, tem que ter maioria de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia
a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Fonte aqui, migalhas.com.br. Bora lá, então, interpretar isso daí. Modulação de efeitos. Para poder exemplificar bem, eu fiz aqui 3 cenários que eu vou compartilhar com você. Então, o governo está indo lá e está pressionando o STF para, com os argumentos dele, a gente fala pressionando, né? Mas, claro, com os argumentos dele, para que haja modulação de efeito total nisso daí. Né? Então, eu desenhei aqui um cenário ótimo, que os demais ministros que votarem agora, esse seria o ideal, o melhor de todos, votassem dizendo que não há modulação de efeitos e que o governo tem que pagar os atrasados para todo mundo. Independente se entrou com processo, se não entrou com processo, o governo tem que pagar. Esse é um cenário ótimo, perfeito, ideal. Mas eu já adianto para você, muito pouco provável, pouquíssimo provável esse cenário 1. E também temos aqui o cenário 2. O que seria esse cenário 2? Esse cenário seria um cenário ruim, ao meu ver, ruim, mas ainda há saída, que seria modulação total dos efeitos, que é o que o governo quer. Ou seja, todos os demais ministros acompanharem o relator, dizendo que o trabalhador tem direito e que tem que ser corrigido o FGTS através do índice da poupança. Porém que todos os milhões de trabalhadores que ficaram para trás aqui, que já contribuíram e que já foram injustiçados, não terão direito de receber atrasado. E só quem tem dinheiro no fundo de garantia ainda, ou que venha a ter daqui para frente, a partir da publicação da ata, que foi o voto do Barroso e do André Mendonça, só a partir daqui ele será corrigido. Então, esse é um cenário ruim, mas calma, que ainda existe uma saída, mesmo nesse cenário 2, ruim, péssimo. Porque o próprio Barroso, ele já na fundamentação do voto dele, na justificativa do voto, ele diz o seguinte, que os atrasados, ele fala sobre os atrasados fica por conta do Legislativo e do Executivo, para criar uma nova lei, para que as instituições, as entidades de classes, sindicatos e tudo mais, entrem com ação, entrem com uma nova lei, criando uma nova lei, para poder pagar os atrasados para os trabalhadores. É um cenário ruim? É um cenário ruim, mas ainda fica uma brecha que o próprio relator já abriu esse precedente. Então, aí, o que vai acontecer? Por que é ruim? Porque a coisa vai ficar rolando não sei por quanto tempo. Porque aí vai criar uma lei, né? Aquela lei tem que passar por aqui, por ali, por lá. Sabe? Toda aquela enrolação de uma lei. E aí a coisa vai se arrastar por não sei quanto mais tempo. Então, é um cenário ruim, esse cenário número 2. E aí eu trago o cenário 3, que é o que nós esperamos, que é um cenário bom, não é o ótimo, mas é um cenário bom, e que milhões de trabalhadores esperam, que é uma modulação parcial dos efeitos. O que seria isso? Os 9 ministros que votarem daqui para frente concordem com a aplicação da correção da caderneta de poupança, mas em questão modulação dos efeitos, eles estabeleçam por maioria, desses 9, pelo menos 6, precisam estabelecer que todo trabalhador que já tenha ingressado com ação na justiça, pedindo a revisão dos atrasados do FGTS, todos esses terão direito resguardado porque entrou com ação na justiça. E nós temos milhões de ação na justiça, de ações na justiça, pedindo essa revisão, processos já protocolados aí na justiça, ingressados na justiça. Então, esse terceiro cenário, ele é um cenário, ao meu ver, mais provável que possa acontecer. Talvez não é o mais justo seria o cenário 1, ótimo.
Mas esse cenário 3, eu imagino que seja o mais provável e é que nós esperamos e que você, trabalhador que entrou na justiça com processo, espera, e que também milhares de advogados em todo o Brasil que trabalharam, que entraram com processo, também esperam ter esse desfecho para os seus clientes. É isso que nós esperamos. Então, o que vai acontecer? Por que eu digo que isso é um cenário provável? Porque, veja bem, digamos que exista lá 10 mil, um dos argumentos que o governo está indo lá no STF combater o pagamento dos atrasados, diz que vai arrebentar. Você vai ver lá no meu artigo depois, e tem os detalhes lá, isso vai arrebentar com a economia, ele vai atrapalhar o projeto Minha Casa Minha Vida, vai atrapalhar não sei o quê, o governo vai ter dinheiro para pagar todo mundo, seria o cenário 1, né? Mas digamos que no cenário 1 existe aí 10 milhões de trabalhadores do passado, aí desde 99, que têm direito à correção de atrasados. Só que desses 10 milhões, exemplo, tá, gente? Hipotético aqui. Desses 10 milhões, só 1 milhão entrou com processo na justiça. Aí o STF pode dizer, olha, então vamos modular da seguinte forma. Quem entrou com processo, entrou com ação pedindo, nós vamos modular para que essas pessoas tenham direito aos atrasados. O impacto teria um impacto sim para o governo, mas seria muito menor. Quer dizer, enquanto o governo, para o argumento dele, quer dizer, ele ainda sairia ganhando muito se o STF decidir dessa forma. Porque ao invés de pagar para 10 milhões, ele vai pagar para 1 milhão. E aqueles que não entraram com processo, Macedo, vão ficar sem a correção. Infelizmente, isso aí é uma coisa que todos os advogados do Brasil e a imprensa como um todo já têm divulgado há muito tempo. Então, você que é bem informado, está aqui no canal, já entrou com processo para resguardar o seu direito. É certo que vai acontecer? Não, de repente você pagou uma taxa lá para fazer os cálculos, para o advogado entrar com processo, e você vai perder, porque de repente depende da decisão do STF. Mas e se o STF decidir que vai pagar só para quem entrou com processo? Você que entrou com processo vai ganhar. Você que não entrou com processo vai ficar na mão. Possibilidades, tá, pessoal? Então, eu estive estudando muito isso, como eu disse nos últimos dias. Disse para você. E aí, eu quero a sua participação aqui, deixar o seu comentário. Você acha, nessa relação de modulação de efeitos, o governo vai pagar atrasado ou não vai? Sim ou não? Escreve isso. Ele vai pagar os atrasados? O STF vai decidir para que o governo pague os atrasados ou não? Sim ou não? Diz para mim aí. Atrasados sim ou atrasados não? Claro. Todo mundo deveria escrever atrasado sim, para fazer uma pressão lá em cima. Pagar os atrasados do FGTS, sim. Pagar os atrasados do FGTS, sim. Eu acho que esse tem que ser o comentário. Meu amigo, minha amiga, espero ter te ajudado com mais esse conteúdo fundamentado aí, relevante, atualizado, e vamos torcer aí e pedir a Deus que ilumine a mente de nossos ministros para que eles façam justiça com o trabalhador brasileiro. Forte abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.